que definimos como os marcos de referências a serem acompanhados podem refletir na gestão de um projeto. E se o projeto for inovador? Bom, a experiência passada poderá não ser suficiente. Aí, então, podemos utilizar as métricas, definir os pontos de função de um software, para chegarmos às informações de esforço humano, de tempo, ou seja, duração para a entrega deste sistema e valores, conforme vamos poder observar nos próximos slides. Ainda dentro dos aspectos gerenciais, temos os atributos comuns às técnicas de estimativas. O escopo do projeto deve ser estabelecido antecipadamente. O histórico de medidas passadas é utilizado como base. E não devemos esquecer do famoso ditado, dividir para conquistar. Um projeto é particionado em pequenas partes que são estimadas individualmente. Com base nestas informações que ofereci até então, podemos ter um gerenciamento de um projeto. Bom, acredito que vocês devam estar se questionando: professor, e a atividade prática na qual você estava propondo nessa apresentação de slide? Bom, vamos à atividade prática de um sistema. Aqui nessa tabela, podemos observar dois projetos. Bom, pessoal, às vezes vocês estão como gestores de tecnologia, vocês estão como governantes da área de tecnologia de informação, e então surge dois projetos que vocês devem analisar. Ou seja, escolher qual software eu vou comprar, como avaliar. Bom, pessoal, para isso podemos ponderar algumas informações entre os dois projetos. Quais os esforços necessários? Qual o custo deste software? Qual a quantidade de linhas de código? Qual a documentação? Qual a quantidade de páginas dessa documentação? Quais são as quantidades de pessoas que trabalharam neste projeto? Qual a quantidade de defeitos durante o desenvolvimento? Com base nessas informações, podemos chegar à informação de que qual o melhor produto, qual o melhor software. Bom, como chegar ao esforço? A quantidade de pessoas mês corresponde um mês com 19 dias de trabalho. Ou seja, 19 dias vezes 8 horas equivale a 152 horas mês. O custo total do projeto é em milhares de dólares. Além de informações como a quantidade de erros detectados após um ano de operação. Com essas informações, podemos chegar e definir aqui qual o melhor projeto que podemos escolher. Linhas de código é qualquer linha do texto de um programa, exceto comentários e linhas em brancos, sem levar em conta o número de comandos ou fragmentos de comandos em uma linha. Bom, com base nessas informações, eu tenho aqui a tabela. Essa tabela eu tenho a quantidade de esforço e a quantidade de defeitos, conforme podemos observar, com 12.000 linhas de códigos.
Supondo que um sistema qualquer, vamos um exemplo prático. Eu tenho aqui um sistema que vai ser desenvolvido em Java. O Java, conforme eu mostrei para vocês, ele tem o quê? 46 linhas de códigos por pontos de função. Então, ele vai ter esse desvio para os programas desenvolvidos em Java. O esforço humano tem como base o quê? A produtividade vezes o número de linhas de código. Considerando que a produtividade para este sistema, desta minha equipe de desenvolvimento, é de 3,1 pessoa mês por linhas de código, e que existem 280 pontos de função a partir da análise prévia, ou seja, já levantei a quantidade de entradas, já quantifiquei as informações de saídas, a quantidade de consultas e cheguei a este ponto de função para o desenvolvimento deste software. Logo, eu quero saber qual será o esforço para produzir esse sistema, qual a quantidade de linhas de código para desenvolver este sistema, sabendo que eu tenho estas informações, 46 linhas de código por ponto de função, pois eu vou utilizar o Java. Eu tenho um esforço de pessoas mês, que é o quê? De 3,1. E tenho um ponto de função para o desenvolvimento desse software, que é de 280. Bom, pessoal, assim, para achar a quantidade de linhas de código que eu vou ter que desenvolver para este software, é multiplicar o número de pontos de função vezes as linhas de código por ponto de função definido para a linguagem. O esforço é definido, a produtividade vezes o quê? Calloc. Calloc é a quantidade de 1000 linhas de códigos. Bom, com base nessas informações que eu passei agora, chegamos a esta informação, ou seja, a este resultado. Vai ser necessário desenvolver aproximadamente 12,88 mil linhas de códigos. Ou seja, 12.880 linhas de código. O esforço definido vai ser a produtividade vezes o quê? A quantidade total de linhas de código. Assim, temos 3,1, que é o esforço de pessoas mês para cada linha de código, vezes 12,88, que foi o valor encontrado neste slide. Assim, o esforço vai ser o quê? 39,928 pessoas mês. Bom, se eu tiver uma equipe com 7 pessoas, quanto tempo seria necessário para construir este programa? Bom, pessoal, se eu tenho um esforço de 7 pessoas e eu sei qual o esforço da minha equipe, então eu tenho um esforço de 39,928 pessoas mês para o desenvolvimento desse software, dividido pelo número de pessoas da minha equipe, que é 7. Assim, eu vou precisar de aproximadamente 4,7 meses para desenvolver este software. Porém, eu tenho fatores de penalidade que eu posso aplicar ao desenvolvimento deste software. Quando desenvolvemos programas para a web, o fator de penalidade é definido como 1,030. Quando desenvolvemos sistemas para entidades militares, o fator é de 1,072. Sistemas embutidos, 1,110. Bom, assim, devemos calcular as penalidades do meu software. Se eu for
desenvolver um sistema para o web, estas informações vão sofrer alterações, pois o esforço ele vai ter o quê? Uma penalidade. Tendo um esforço de 39,928, eu vou aplicar a penalidade exponenciando 39,928 por 1,030. Chegamos, então, a um esforço pessoa-mês de 44,598. Com essa informação, observe vocês que a quantidade de meses necessários para o desenvolvimento desse software, ele vai subir. E vai ser necessário que aproximadamente quase 6 meses e 37,37. Ou seja, quase 6 meses e meio. Ok? Bom, calculando os custos de desenvolvimento, o custos e prazos é calculado em função do esforço da equipe e do custo da mão de obra. O custo da mão de obra é dado pelo valor de pessoas mês. Assim, como exemplo, eu trago aqui para este sistema com 12.880 linhas de código, com um esforço já calculado a penalidade de 44,598 pessoas mês, com uma equipe de 7 programadores, que tem um salário mensal de 1.780, o valor para o desenvolvimento deste software será de aproximadamente 74.760. Bom, pessoal, o que eu mostrei até aqui, que através da medição, podemos oferecer, uma excelência no desenvolvimento de um projeto de software, ok? Vocês observaram que foi possível definir a quantidade de meses, a quantidade de pessoas, e então eu chego a quantidade de linhas de código, e então eu chego ao valor deste desenvolvimento, ok? Um dos principais problemas que encontramos dentro do contexto de gestão de tecnologia de informação é o aspecto de não cumprimento dos prazos. Vocês observaram que é possível quantificar e analisar os prazos e definir o prazo para o desenvolvimento de um projeto, ok? Bom, como exemplo aqui, eu vou deixar aí como uma atividade, vocês podem pensar aí sobre este slide. E então aí, ver se vocês conseguem chegar aos resultados. Observe que a produtividade da minha equipe, dessa equipe que vai estar desenvolvendo este projeto, é de 80%. E a produtividade, para determinar esse tipo de projeto é de 15 pontos funções por hora. Então, mas sem colocar aí a taxa de produtividade real da minha equipe. O tamanho deste software é definido por 1.520 pontos funções. E o calendário, conforme vocês podem observar, essa minha equipe de desenvolvimento não trabalha nos sábados, domingos e feriados. Vamos ver se vocês conseguem chegar e determinar aí a quantidade de dias para desenvolver esse software. E se eu começar este software, desenvolver esse software a partir do dia 3 de maio, de acordo com esse calendário que eu estou oferecendo neste slide, quando eu vou terminar aí, qual vai ser a data de término desse desenvolvimento? Bom, é isso então, pessoal. Espero que tenham gostado dessa apresentação. Tentei resumir bastante. Métricas de software oferece um conteúdo bastante vasto, na qual eu não ofereci a discussão, por exemplo, por linhas de código. Às vezes podemos definir e medir um software apenas com a quantidade de linhas de código. Podemos quantificar e analisar, conforme vocês viram, com pontos funções. E podemos também determinar e medir um software através de casos de uso. Bom,
Fica aqui, então, esta atividade prática e espero que vocês tenham gostado destes slides e desta minha apresentação. Um grande abraço a todos.